As margens da bênção de Deus. O que é as margens da bênção de Deus? A gente vai entender o que isso significa, né? Vamos ler o texto? Vamos lá. Números capítulo 13, versículo 16. Nós vamos ler do 16 ao 23 inicialmente. Diz assim a palavra de Deus. Querido, eu queria fazer essa primeira leitura com a igreja de pé, amém? Então, se coloca de pé. Eu sou meio batista tradicional nesse... Essa primeira leitura eu gosto que a igreja faça de pé, né? Não sei se é porque eu aprendi assim quando era criança e sempre foi assim, então eu gosto que seja assim também, né? Vamos lá? Então, Números capítulo 13, versículo 16 até o 23, diz assim: São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão a reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e o povo que vive lá. É forte ou fraco, se não muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou são fortificadas. Se o solo é fértil ou é pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoá, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Amém? Até aqui. Pode se sentar, né? Dá aquela espreguiçada antes de sentar, né? Para não dar o sono. Aleluia. Gente, o que eu quero trazer com essa mensagem, que eu quero que você entenda, essa mensagem já foi pregada antes aqui na igreja, né? Não, esse texto, aliás, já foi trazido pregações com relação a esse texto aqui na igreja antes, né? Não com o mesmo sentido da palavra que eu vou trazer hoje, mas o texto já é um texto conhecido, né? Já foi pregado antes. Então eu acredito que, como já foi pregado antes, pelo menos, né? Se não todo mundo, mas boa parte dos que estão aqui conhecem o texto, não é verdade? Mas eu quero dar uma recapitulada ali, né? Então o que aconteceu aqui? Eles chegaram até as margens ali, à beira da terra prometida, né? Da terra do qual Deus tinha destinado ao povo. E aí o que aconteceu? Moisés mandou algumas pessoas para espiar aquela terra, né? Os chamados espias. E aí foram lá os espias para observar a terra. O que eu quero que você analise nesse texto que a gente leu é que eles tiveram uma recomendação bem explícita do que eles deveriam fazer, não é verdade? A gente vê a Bíblia falando aqui, né, que eles tinham que ir lá até a terra e ver se o solo era bom, né, se ele era fértil ou não era, se o solo se era realmente um solo frutífero, né? Se as cidades eram fortificadas, se haviam moradores nela, e se esses moradores eram forjados em guerra, ou se não eram, se as cidades, né, enfim, se tinha fortificação, se tinha muros em volta ou não tinha. Então, o que eu quero que você entenda é que eles tinham determinações para cumprir, né? Eles saíram da sua terra, eles saíram, né, do lado de Moisés e foram até essa terra para observar ela, mas eles foram bem, né, tinham missões bem criteriosas. Dentro disso, que eu quero que você entenda uma coisa: tudo aquilo que nós temos para fazer, todas as oportunidades daquilo que a gente tem na frente, ou de todas as situações que tem à nossa frente, que a gente possa observar, nós precisamos ser criteriosos. Amém? Por quê? Por que temos que ser criteriosos? Primeiro, que toda a situação ela precisa ser vista e enxergada. Qualquer momento da nossa vida, em qualquer fase da nossa vida que nós passamos, qualquer problema que se levante à nossa frente também, a gente precisa enxergar ele, a gente precisa ver ele. E a gente precisa ser muito criterioso, ver com todos os detalhes. Amém? Por que ver com todos os detalhes?
Porque quando nós enxergamos as situações e conseguimos ver os detalhes dela, conseguimos pegar todos os detalhezinhos que cercam essa situação, né? A gente consegue ter uma visão global dela, uma visão completa. Porque quando nós enxergamos as coisas pela metade, a gente foca naquilo que é ruim. E esquecemos das oportunidades que temos. Toda situação tem os seus pontos ruins, mas também tem os seus pontos bons, do qual pode trazer crescimento, pode trazer um crescimento tanto espiritual quanto até material. Amém? Então, querido, toda oportunidade, toda situação precisa ser enxergada. Nós precisamos ter a oportunidade de ver. Amém? E aí eu quero dizer também o seguinte, quando a gente olha para essas situações, a gente se atenta aos detalhes, a gente consegue amplitude. O que é amplitude? Eu acho que estou muito acostumado a pregar nos jovens, né? Eu quero que vocês falem daí. Mas o que é amplitude? Uma visão geral, uma visão global, né? A gente consegue abrir os nossos olhos para todas as fases que a gente precisa passar, que a gente precisa entender tanto do problema ou de qualquer tipo de situação que se levante. Amém? Quando nós estamos planejando, quando a gente vai casar, né? O Richard sabe bem disso. Quando a gente vai casar, como é que a gente faz? A gente planeja, não é assim? Quando a gente está planejando, qual que é o planejamento principal? É o casamento, né? É engraçado que quando a gente vai pedir a esposa em casamento, a gente fala assim, você quer se casar comigo? E aí o plano principal é o quê? É o casamento, né? Mas ninguém lembra que depois tem todo um planejamento. Às vezes não tem dinheiro, né? Não tem onde morar, não tem o que comer. Não tem... Mas você não se atenta a esses detalhes. Você pensa no quê? No casamento. Você tem um foco principal, né? Que nesse caso não é um problema, né? É uma bênção de Deus. Mas quando você começa a planejar, você começa a ver, né? Puxa vida, tenho problemas aqui para resolver. E o mais engraçado disso, sabe o que é? É que o casamento só se concretiza quando você resolve todos esses problemas. E aí você consegue chegar lá no foco, que é o teu objetivo principal. As oportunidades se parecem, olha o que eu vou dizer para você aqui, eu quero que você entenda isso. Toda oportunidade, ela só se parece com aquilo que você consegue ver. Amém? Se você enxerga numa situação só os problemas, você não consegue enxergar as oportunidades que você vai ter nele, que você tem nesse problema. Por isso que é necessário você enxergar de uma forma ampla, para você conseguir identificar as oportunidades. Amém? Agora, a forma com que você visualiza isso é o que vai determinar as suas oportunidades. Vamos exemplificar isso aqui? Vamos ler isso na palavra aqui? Eu quero que a gente continue a leitura, né? Por isso que eu pedi para você não fechar a tua Bíblia. A gente vai ler agora do versículo 25 até o 29, que diz assim: Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, uma vírgula aqui. Ficaram quantos dias? 40 dias. Fazendo o quê? Reconhecendo a terra. Identificando, né? Se ela era boa ou ruim. Se tinha problema ou se não tinha, né? Se estava fácil ou se estava difícil. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés. Vamos lá? O relatório. O que eles viram agora? Entramos na terra a qual você nos enviou, aonde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Amém? Uma pequena pausa aqui. Então aqui a gente viu o relatório. Qual foi o relatório?
O que vocês conseguem identificar nesse relatório? Coisas boas e coisas ruins, né? Primeira coisa boa, não, a terra é boa. A terra manda leite e mel, né? Olha para o tamanho do fruto. O que a gente leu anteriormente lá? Né? Eles cortaram uma vinha lá da videira, né? Enrolaram numa vara e tinha um grande cacho de... A terra é boa, olha para o tamanho desse cacho de uva. A terra é maravilhosa. Agora, tem um problema, né? Lá vivem os descendentes de Enac. Os amalequitas estão lá. Os hititas estão lá. Os jebuseus, os amorreus estão lá. E ele começa a colocar, inclusive, aonde estão localizados esses povos, né? Tem povo lá na beira do rio, tem povo na região montanhosa, né? Tem povo espalhado por toda parte. Por onde a gente vai entrar? Então esse é o relatório. Agora, quando a gente... Isso aqui é um cenário, querido. Pensa comigo, isso aqui é um cenário. Tá? Vamos ler de novo? Eu vou ler de novo, eu quero que você vá imaginando a coisa, tá bom? Vou ler de novo lá, ó. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Imagina os frutos aí, coisa boa, né? Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas. Lembra daquelas cidades de filme histórico, não? Todo o muro em volta. E muito grandes. Também vimos os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os canadeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Conseguiram visualizar, não? Não sei se eu que sou muito criativo, mas eu consigo já imaginar um mapa, né? As montanhas, o Neguebe, Jordão, o mar, né? Um povo ali, um povo aqui, um povo lá. Todas cidades fortificadas. Então aqui você tem um cenário, você criou-se um cenário para isso, né? E é aqui que eu quero continuar agora. Do 30 ao 33. Acompanha comigo lá. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Sabe o que eu consigo identificar aqui? Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Nós temos Caleb e nós temos os demais espias. Sabe o que aconteceu aqui? Caleb disse assim, Caleb viu toda aquela situação, todo aquele cenário e disse assim, ó, a terra é boa. Agora, tem lá os gigantes. Então, já que tem gigante, vamos formar aqui o nosso exército e vamos subir contra eles. Porque certamente nós venceremos, prevalecemos. Por que que Caleb disse isso? Olha só, querido, isso que eu quero que você entenda. O povo que eles viram lá eram os descendentes de Enac, era um povo grande, era um povo considerado gigante. Lembra da história de Davi e Golias, não? Quem é esse incircunciso filisteu? Quem era o incircunciso filisteu? O gigante Golias. Esse povo era descendente, era de mesma estatura, era um povo gigante. Agora, veja só, Caleb, ele sabia que, por mais que ele fosse contra esse povo, ele sairia vitorioso. Sabe por quê, não? Sabe por quê? Porque ele conseguia reconhecer o cenário da vitória dele, porque essa terra já era prometida pelo Senhor. Aqui mostra o quanto ele tinha de fé naquilo que Deus prometeu. Deus me prometeu essa terra é nossa por herança. Então vamos lá e vamos tomar ela. Que independente com os gigantes, independente se o povo é forjado em guerra, independente de muralha ou não, nós saímos vitoriosos. Sabe qual foi o cenário que Caleb enxergou aqui? O cenário que ele enxergou é que é chegada o tempo da promessa. Esse foi o cenário. Ele conseguiu ver que a terra era boa.
Mas o tempo da promessa era chegado. E independente de quem se levantasse, perderia. Ele sairia vitorioso. Você entende isso, não? Sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações que a gente consegue enxergar o quão grande ela é, o quantos problemas ela está, ou o quão problemático ela é. Mas a gente não lembra daquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Quem aqui tem uma promessa do Senhor? Você tem uma promessa do Senhor aí? Então por que a gente esquece das promessas de Deus? Os gigantes se levantam para serem derrubados. É mais ou menos aquela situação do copo. Ele está meio cheio ou meio vazio? Quanto maior o gigante, é mais fácil para você acertar o alvo, porque tem uma parte maior dele, ou é mais difícil de você derrubar ele? Você entende? É o ponto de vista. É como você consegue ver as situações, enxergar as situações. Por isso que o tema da mensagem é as margens da bênção de Deus. O que é a margem? Margem é tudo que está em volta, não é isso? Se existe uma margem, é porque existe um centro, certo? Se existe a margem, é porque existe o centro. Nós podemos estar no centro da vontade de Deus, ou às margens daquilo que Deus quer para nós. Veja só, enquanto Caleb tinha essa visão, tinha esse cenário, que é chegada a hora da nossa vitória, é chegada a hora da nossa promessa, nós vamos sair daqui com a nossa vitória. Os demais espias viam como isso? Qual era o cenário que eles pintaram? Ah, não, mas Moisés, é impossível. Não, a terra é boa, mas é impossível. Quem que é o nosso exército aqui? Quem que acompanha a gente? Tem gente forjada em batalha aqui, não? Aqui tem pastores de ovelha, tem tecelões. Lá não, lá é tudo gigante, é tudo gente que é forjada na batalha. Para a gente é impossível conseguir. Para a gente é impossível a gente conseguir conquistar essa terra. É impossível que a gente consiga adentrar nessa terra para começo de conversa. Ela está fechada. Sabe o que acontece, querido? Agora eu quero que você comece a identificar. Você diante de situações e as pessoas que te rodeiam também. Sabe o que acontece? A gente tem um problema. Às vezes a gente precisa de pessoas que estejam do nosso lado. Só que nós não sabemos escolher essas pessoas. Sabe por quê? Porque diante de um problema, você escolhe as pessoas do qual vão te levar para a perdição. Vão te levar para o lugar do qual você não quer ir. E as pessoas que estão esperando de braços abertos para realmente poder te levar a algum lugar que você precisa estar de verdade, você não procura. Estou falando tudo de uma forma intrínseca, implícita. Eu vou ser mais específico agora, vou dar exemplos melhores, então, digamos assim. Diante de problemas que se levantam na tua vida, em vez de você correr para o teu pastor, para o teu líder de célula, para as pessoas que podem te ajudar, ou até mesmo para a tua própria família, talvez por vergonha ou por qualquer outra coisa do tipo, você procura as pessoas que não tem nada a ver com você. Você vai procurar ajuda de amigos, dos amigos, daqueles que estão próximos, Agora as pessoas que realmente podem te ajudar e querem te ajudar, você não procura. Sabe quem são essas pessoas? Sabe quem são esses exemplos? Os Calebes e os espias. Você tem muitos Calebes na tua vida ou tem muitos espias na tua vida? Você tem as pessoas que te levam para frente ou as pessoas que te levam para trás? Quer ver isso muito acontecer dentro de empresas, Quem trabalha aqui em empresa aqui sabe como é que isso funciona, Entra um funcionário novo, ele está todo animado, não é assim? Está todo animado, emprego novo, gente. Emprego novo, vou receber um salário,
Eu vou ter a minha mesa de trabalho com o meu computador de trabalho. Só que daí ele entra na empresa todo empolgado e ele vai conversar com quem? Ele vai conversar com aquele tiozinho que está lá há 20 anos na empresa. Que a primeira coisa que ele fala para você é assim: ah, conseguiu um emprego, né? Ih, mas salário aqui é salário de fome. Você está tão animado, mas eu quero ver daqui um mês, quando você receber o seu salário. Esse salário aqui não dá um vale coxinha. Tua mesa? Você só vai ter a tua mesa porque lá é acúmulo de papel, né? Tudo quanto é problema que ninguém tem o que resolver, coloca na tua mesa. Computador, você pode chamar aquilo de computador? Você vai demorar 1 hora só para conseguir ligar ele, filho. Tem um palestrante chamado Daniel Godry, ele chama isso de bola murcha, né? Os bola murcha chegam para querer desanimar você. Sabe o que acontece? Aquele funcionário no outro dia já vai trabalhar não com a mesma vontade. Só que sabe o que ele não vê? Enquanto ele tem essa pessoa reclamando e colocando ele para baixo, ele não enxerga de tantas pessoas que entraram naquela empresa, sem 1 centavo no bolso, sem nada, né? Inclusive o próprio tiozinho de 20 anos de empresa, que possui a sua casa, que conseguiu conquistar a sua casa, conseguiu conquistar, né, a sua família, os seus filhos, conseguiu um estudo, né? Você entende o que eu estou querendo dizer? A forma com que você enxerga as coisas pode ser boa para você ou pode ser ruim para você. Tudo depende da sua visão, percepção. Como você percebe as coisas, né? Aí você está novo no ministério, né? Agora você é líder de célula. O líder você começa todo empolgadão, né? Oh, agora eu vou para a minha célula, né? E as coisas vão dar tudo certo. Ele já entra na célula pensando no dia de multiplicar, né? Ah, não, daqui 3 meses nós vamos multiplicar já, porque nós vamos abafar, né? Nós vamos abafar. Eu estou 1 ano aprendendo sobre isso, agora é minha vez, você vai ver uma coisa. Aí a primeira semana vai bem, né? Na segunda semana já falta 2, 3, ele já começa a desanimar. Na outra semana já aqueles 2, 3 vêm, já faltam outros 2, 3. E aí começa a bater mais desânimo. E aí ele vê que a caminhada não é tão fácil assim. Só que sabe o que acontece? Tem 2 opções. Ou você acredita naquilo que Deus tem colocado você e confia no Senhor, sabe daquilo que Deus pode fazer, das promessas que Ele tem para você. Ou você enxerga a parte ruim da coisa. Você começa a dar atenção para aquelas pessoas que estão lá, que já não querem ir mais, que te desanima, né? Que fala mal de você, inclusive, né? Sempre tem. Vai dizer que não tem. É assim, querido. É assim. Se falam mal do teu pastor, imagine da tua liderança de célula. E eu não estou querendo aqui ofender ninguém, nem dizer nada para ninguém, mas isso acontece. Você acha que eu não sei o que acontece? Não? Você está entendendo o que eu estou falando, não? Se você conseguir visualizar aquilo que Deus tem colocado para você, você pode obter sucesso. Você vai precisar do quê? De persistência. Vai precisar da tua persistência, da tua fé. Agora, se você não enxergar as situações de uma forma boa, você vai desanimar. E você certamente vai desistir. Você entende? E eu não tô trazendo essa mensagem para falar para líderes de célula, não. Estou te dando somente um exemplo. Né? Mas é assim que funciona. Aí você está todo empolgado, emprego novo, né? Primeira coisa que você faz, quando recebe o salário, você já tira o dízimo, fala, não, isso aqui é do Senhor, né? Aí no outro mês você já descontrola as contas, você já não separa mais o dízimo, e aí esqueça, né? Nunca mais. Por quê? Falta persistência, falta fé. Lembra que Moisés começou, a primeira coisa que Moisés começou dizendo lá no texto? Pessoas de coragem. O que é coragem? Coragem é o contrário do quê? Vocês podem falar, gente, não tem problema. A coragem é o contrário do quê? Do covarde, do medroso, né? Se você tem medo das situações que se levantam diante de você, me desculpa, mas você não vai conseguir vencer. Se você não tiver a coragem, né, de dar o murro na ponta da faca, você não vai conseguir sair do lugar.
Amém? Eu quero continuar o texto, então vamos lá. A forma com que vemos as coisas podem definir não somente o nosso futuro, mas também de todos que estão à nossa volta. Você consegue visualizar isso, não? A forma com que você enxerga as situações não pode mudar somente a tua vida, mas pode mudar a vida das pessoas que te rodeiam também. Não é assim? Vamos lá, vamos dar exemplos, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Vamos exemplificar. O pai de família, quando a gente casa, não é assim? A gente casa e começa a fazer um planejamento, né? Não, eu vou fazer isso, vou comprar minha casa, eu quero ter 5 filhos, né? Depois do primeiro, o número já cai para 2. Aí o terceiro já vem de lambuja já, né? Mas é assim, a gente casa e começa a fazer plano. Não, 5 filhos, eu quero ter um emprego bom, né? Até os meus 22 anos eu quero já ser gerente. Não é assim, não? Só que sabe o que acontece? Você já casa, você já vê que a dívida do casamento já fica enrolada, né? Já não conseguiu juntar dinheiro. Você já casou, já teve que comprar um fogão parcelado 12 vezes na Casa Bahia, né? E aí os teus planos começam já a falhar. Aí aquele estudo que você planejou, não, vou casar, vou fazer uma faculdade, você já pendura ele lá, né? Aí você terminou de pagar o fogão, aí já vem o filho. Aí você fala, não, agora eu vou estudar depois que ele já, né? Vou comprar o berço, vou comprar as coisas. E sabe o que acontece? A coisa vai ficando. E aquele plano que você tinha, aleluia. Vai Corinthians, né? Oh, aleluia. Vamos lá. Voltamos aqui. Aquele plano que já tinha, já começa a ficar para trás, né? E aquele planejamento de ser o gerente lá, com seus 22 anos, já falhou. Sabe por que eu estou falando desse exemplo? Sabe por que eu estou citando esse exemplo? Porque como você enxerga as coisas e a tua persistência ou não, vai influenciar não somente na tua vida. Sabe por quê? Porque aí você já vai ter um filho e já vai ter uma esposa. Aquele salário que você pretendia ter, você já não vai ter mais. A escola particular, a creche particular que você pretendia pagar para o teu filho, você já não vai conseguir mais. Você está vendo como influencia não só na tua vida, mas também na vida das pessoas que te rodeiam? Já está influenciando na vida do teu filho. Já vai influenciar na vida da tua esposa. Você entende isso, não? O que precisava para que isso voltasse ao plano original? Persistência, né? Fazer um casamento menor, gastava menos, mas fazia faculdade. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Você consegue identificar isso? Que as tuas atitudes, as tuas ações não influenciam somente a tua vida, mas influencia a vida das pessoas que te rodeiam também? A gente continue a leitura. A gente vai ler agora Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Tá? Continuando a leitura. Vai lá, acompanha comigo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto, por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só, a forma com que os espias espalharam as notícias, que a terra tinha gigante, que era impossível, não influenciou somente no pensamento deles, mas em toda a comunidade. Isso aconteceu com toda a comunidade. O que a comunidade pensava? Ah, não, mas nesse cenário, então é impossível, por que Deus trouxe a gente aqui? Era melhor então que a gente tivesse morrido lá no Egito? Melhor que a gente tivesse morrido então no deserto aqui, no meio do caminho? Porque pelo menos lá no Egito a gente não morria à espada. Lá a gente tinha uma terra que manava leite e mel. Mas pelo menos lá a gente não ia morrer à espada.
As nossas mulheres não seriam tomadas como despojo. Os nossos filhos não seriam escravos desse povo aí. Está entendendo? Aonde chegou o pensamento dos espias? E eles já estavam se organizando para quê? Para voltar para o Egito. Não, vamos escolher um chefe aqui, a gente volta, chega lá, a gente pede perdão lá para o faraó lá e entramos de novo como escravo deles. É melhor do que ficar aqui. Agora, quem lembrou da promessa do Senhor? Sabe o que é mais surpreendente, gente? Esse povo viu o mar se abrir. Esse povo caminhava com o mesmo calçado, com a mesma roupa, e ela não se consumia. Era uma nuvem para proteger do sol, uma coluna de fogo à noite para aquecer. A comida caía do céu. Mas o gigante lá era impossível. Não. É muito mais fácil a comida cair do céu do que eu conseguir matar aquele gigante lá. A forma com que a gente enxerga as situações é o que pode definir por onde nós caminharemos. Se você pode progredir ou se você vai voltar para trás. A forma com que você enxerga as situações. Ah, mas isso aqui para mim é muito difícil, mas é difícil. Vai ser melhor ainda, porque a vitória vai ser mais gostosa. Você entende? Ah, esse gigante é muito grande, não tem como. Não tem como? É o tamanho dele, é mais fácil para acertar. Você entendendo? Como você tem olhado para as situações que têm se levantado na tua vida? Qual é o cenário que você tem criado? E aí eu posso colocar, eu vou deixar você bem à vontade para você pensar, não em uma coisa, mas em todos os âmbitos da tua vida. Qual é o cenário que você tem criado na tua vida profissional? Qual é o cenário que você tem criado na tua vida familiar? Qual é o cenário que você tem criado na tua vida ministerial? Na tua vida espiritual? Sabe o que acontece, gente? A gente tem visto por um tempo, e eu tenho me surpreendido em ver que não é só na nossa igreja, mas em muitos lugares também, as pessoas andam, eu estou tão desanimado. Bem que o pastor podia pregar uma palavra hoje sobre vencendo o gigante do desânimo, né? Eu lembro disso numa pregação que o pastor Marcos Gregório fez. Seria tão bom, eu ficaria tão animadinho depois disso. Aleluia, Jesus. Esse pastor só fala de dízimo e oferta ultimamente. Ele podia falar, né? Para a gente conseguir vencer o gigante da vida financeira que tem se levantado na minha. Corinthians. Amém? Glória a Deus. Agora acho que acabou. Vamos continuar a leitura? A gente vai ler agora do capítulo 14, versículo 20 ao 24. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. Na verdade eu queria ler um pouquinho antes. Acho que eu pulei um pedaço aqui. Deixa eu achar o versículo que eu queria ler. Eu quero ler do versículo, na verdade do versículo 11 primeiro, até o versículo 14, tá bom? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nova nação, maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão
pelo teu poder, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estarás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e uma coluna de noite de fogo, de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Amém? Até aqui. Olha só. Vai parecer que eu estou falando algumas coisas, sendo um pouco repetitivo em algumas coisas, né? Mas é importante para que você possa entender certos conceitos. A forma com que você visualiza os cenários, as situações, pode te levar para o centro da vontade de Deus ou para as margens da vontade de Deus. Pode tornar você vitorioso ou fazer você voltar a uma vida de escravidão. Amém? Não é assim, não é isso que aconteceu? Se o povo tivesse voltado ao Egito, eles voltariam como? Como chefe, não? Como visitantes? Voltariam como escravos. Amém? Então, como você visualiza o cenário pode te levar para a bênção de Deus ou para a escravidão. Você pode sair de uma vida que você esteja vivendo de pecado, de iniquidade, de escravidão, para a bênção. Ou você pode voltar e ficar nela. Você está entendendo? Agora, quando eu disse que como você visualiza as coisas não determina somente o teu futuro, não determina somente as tuas ações, mas de todos que estão à tua volta, eu quero que você entenda o que aconteceu aqui. O povo começou a dizer assim: ah, mas é impossível, vamos voltar para o Egito, né? Era melhor então que a gente tivesse morrido no Egito, melhor que a gente tivesse morrido no deserto. O que Deus disse? Vocês não podem crer em mim. Vocês não creem naquilo que eu já fiz, naquilo que eu ainda vou fazer por vocês? Não creem na minha promessa? Moisés, já sei o que eu vou fazer. Vou acabar com esse povo, vou matar todo mundo. Vai ficar só você. Aí, a partir de você eu faço uma nova nação, que é o meu povo escolhido. Está entendendo? O cenário que as pessoas viram lá na terra determinou a morte de toda uma nação. As tuas atitudes influenciam outras pessoas também. É isso que eu estou querendo dizer. Ministerialmente falando, se você é uma pessoa que crê no teu ministério, que crê naquilo que Deus tem feito na tua vida, naquilo que Deus pode fazer, independente se a aparência do que está acontecendo é ruim, você vai persistir, você vai continuar. E sabe o que vai acontecer? As pessoas serão abençoadas através de você. E você será abençoado. Mas se você desistir, muito possivelmente o teu ministério vai morrer e as pessoas que estão debaixo do teu ministério também morrerão junto. Está entendendo, não? Quantas pessoas você pode cuidar? E sem o seu cuidado, muito possivelmente essas pessoas não terão ninguém por ela. Sabe aquela pessoa que você está evangelizando lá no ônibus, lá na rua da tua casa, lá na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho? Sabe essa pessoa, não? Talvez seja a oportunidade dela conhecer Jesus, é através de você. Mas se você desistir, ela pode não ter tempo de conhecer ao Senhor. Amém? É engraçado que se eu perguntar aqui, quem aqui conheceu uma pessoa, né, que morreu sem Deus, que infelizmente morreu sem Deus, não teve tempo para conhecer o Senhor? Talvez se ninguém tivesse desistido, ela poderia ter morrido salva. Amém?
Querido, quando a gente fala de ministério, na tua vida, é isso. Qual é o nosso chamado? Quem sabe qual que é o teu chamado? Né? Alguns vão dizer, não, meu chamado é tocar na igreja. Meu chamado é cantar. Aquele teu chamado é ganhar almas. É para isso que você foi chamado. Levar as boas novas a toda criatura, até os confins da terra. O teu chamado é esse. Agora, se você desiste do teu chamado, se você desiste do teu ministério, se você desiste daquilo que Deus tem para você, muito possivelmente, pessoas se perderão, pessoas irão para o inferno por causa disso. Amém? Aleluia. É a forma que você enxerga o cenário. Quer ver outro cenário? Vou fazer outro cenário para você, né? Ah, eu não vou falar com aquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali, né? Ela tá lá, bêbada, sei lá. Tá lá, drogada, ela não vai dar atenção para mim. Ui, ela é fedida, eu não vou falar com ela, vou achar o mais cheirosinho para falar com ela. Essa pessoa depois pode ser uma pessoa que vai ganhar multidões. Mas se você não consegue ver, se você não consegue entender o nível de comprometimento que você tem com Deus, com o teu ministério, se você não consegue enxergar o potencial que tem naquela pessoa, muito possivelmente, ela não será alcançada. Potencial. Amém? Ah, não, eu consigo ver lá o mendigo fedorento, mas eu não consigo ver o potencial que ela tem em Deus. De quantas pessoas ela consegue alcançar. Amém? É cenário. Como você consegue visualizar os cenários, as situações, pode determinar se você vai para o centro da vontade de Deus ou para a margem da vontade de Deus. Mas eu tenho falado muito em margem, né? E talvez muitas pessoas não estão entendendo. Ah, mas tudo bem, o centro da vontade de Deus eu entendo, mas o que é a margem da vontade de Deus? Agora eu quero ler do versículo 20 ao 24. Eu falei que a gente ia ler bastante a Bíblia hoje. Vamos lá, acompanhe. Números 14, do 20 ao 24 diz assim: O Senhor respondeu, eu o perdoei conforme você pediu. No entanto, juro, pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Amém? Vocês entenderam uma coisa? Tudo bem. Eu falei eu te falei anteriormente que a forma com que os espias viram aquela situação trouxe condenação de morte ao povo. Moisés intercedeu. Sabe o que aconteceu? Então Deus disse para ele assim: tudo bem, Moisés, você está intercedendo pelo povo? Tudo bem, você está dizendo que as nações em volta aí vão me maldizer, dizendo que eu não tirei o povo para morrer no deserto? Tudo bem, então eles não vão matar todo mundo agora. Mas, todos esses que me trataram com desprezo, nenhum deles vai entrar nessa terra. Nenhum deles vai ver a bênção de Deus. A não ser Caleb. O que ele fala de Caleb? Que tem outro espírito. A não ser Caleb, que consegue ver na situação lá a promessa de Deus se cumprindo. A não ser Caleb, que conseguiu ver naquela situação complicada, eu abençoando ele. A não ser Caleb, que foi o único que conseguiu ver a oportunidade de ganhar aquela terra. A não ser esse. E aí que eu quero falar para você. O que é a margem da bênção de Deus? O que é a bênção de Deus e o que é a margem da bênção de Deus? O centro da vontade de Deus era o que para aquele povo? Que eles adentrassem a terra, que eles tomassem posse dela. Essa era o centro da vontade de Deus para aquele povo. Mas aí, né, por causa da visão errada que eles tiveram, por causa de não conseguir ver o cenário, eles passaram a viver aonde? Na margem. Quantos anos eles perambularam no deserto? Vamos, gente, 40 anos.
40 anos perambulando no deserto. Sabe por quê? Porque não conseguiram visualizar, enxergar o cenário. Viram os problemas, mas não viram o potencial daquilo que Deus estava fazendo. Está entendendo? Posso ouvir um amém, igreja? E aí que eu falo para você, mas tudo bem, o povo não entrou. Onde eles ficaram? Às margens. Deus deixou de abençoar eles, não? Não. Eles continuaram sendo abençoados. Deus continua abençoando, o maná continuou caindo, né? As roupas continuaram ficando boas, né? Só que era isso que Deus tinha para eles? Não era isso que Deus tinha para eles. E é isso que eu quero que você entenda. Deus pode ter algo muito melhor para a tua vida. Deus pode te colocar em um lugar muito maior. Se você conseguir visualizar o potencial dos cenários, daquilo que Deus tem para você. Deus pode colocar você no centro da vontade dele, ou pode deixar você com as bênçãos da margem. Deus vai deixar de abençoar? Não, não vai deixar de abençoar. Mas não com aquilo que Deus tem para você de verdade. Deus vai deixar minha família desfalecer agora? Não vou mais ser abençoado? Não, Deus vai abençoar. Né? Você vai continuar indo na igreja, vai continuar sentadinho no seu banquinho, na sua cadeirinha, né? Ainda bem que vocês estão comprando a cadeira para outra igreja, né? Senão tinha gente que já ia colocar até nome na cadeira aqui, né? Mas essa aqui é minha, eu comprei a minha agora, eu não saio daqui, né? Mas não se levanta para fazer a vontade de Deus. Não sai das quatro paredes. Eu tenho trazido um grande tema nos cultos de sábado, que é a igreja, edificando a igreja contextualizada. A igreja dentro do contexto. Esse é o contexto da igreja. O contexto da igreja não é ficar parada somente dentro da igreja, dentro deste templo com as quatro paredes, né? Algumas colunas. Você tem que cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida, para o teu ministério. Você tem que levar as boas novas. Você está entendendo? Você quer viver o centro da vontade de Deus para a tua vida? Pare de enxergar as dificuldades e comece a enxergar os potenciais. Pare de enxergar os gigantes e comece a enxergar os frutos. Pare de enxergar as fortalezas, as fortificações e comece a enxergar a terra que emana leite e mel. Amém? Se coloca de pé, eu quero poder orar pela tua vida. Entenda uma coisa. Aí você vai dizer para mim assim, mas tudo bem, eu vejo essa dificuldade toda, eu estou vendo todas essas dificuldades, eu não quero enxergar isso, mas é difícil para mim. Querido, eu vou dizer para você que é difícil mesmo. É difícil. Sabe por quê? Porque as montanhas sempre vão aparecer. A muralha sempre vai aparecer. Você pode estar do outro lado da cidade, a montanha continua aparecendo. A dificuldade continua aparecendo. Mas sabe como você consegue vencer ela? Persistindo. Sendo perseverante. Nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus. Nenhuma dificuldade, nenhum problema é maior do que aquilo que Deus tem para você. Amém? Os nossos sonhos podem ser grandes demais. Os nossos sonhos parecem ser muito grandes, mas o nosso Deus é muito maior do que todos os nossos sonhos juntos. Amém? Então não há desmotivação, não há desânimo, não há problema, não há dificuldade, não há pessoa que se levante, que pode te impedir de prosseguir. Você tem que prosseguir todos os dias, seguindo a Deus todos os dias, seguindo a Deus todos os dias. Por mais que se levante os problemas, você continua seguindo a Deus. Eu lembro de uma pregação do pastor Marcos Gregório, né, que ele fala sobre isso. Ele diz assim, né? Se o teu marido te largar, continue seguindo a Deus, porque sem Deus ele arruma outra mais bonita que você. Você está entendendo? Você tem que continuar persistindo, prosseguindo. Amém?
Agora eu vou trazer o grande desfecho para que você saia daqui hoje pensando nisso, mas eu quero que você saia daqui hoje com o teu coração motivado, com o teu coração alegre. Amém? Se você enxergar o potencial daquilo que parece ser ruim, o que Deus tem para você, ninguém te tira. O que Deus tem para você, a vitória que Deus tem para você, a terra que Deus tem para você, é frutífera, uma terra boa, e todos os teus frutos serão maiores do que aquilo que você está acostumado a ter. Aí você vai dizer para mim, não, mas o fruto que eu quero é esse, mas Deus vai te dar algo muito maior. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre mais para você. Deus tem sempre mais. Eu posso dizer com muita propriedade para você isso, que as dificuldades que têm se levantado na minha vida parecem ser muito grandes, mas eu sei que Deus tem muito mais para mim. E independente do que aconteça, da forma que aconteça, como aconteça, eu confio naquilo que Deus pode fazer. Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Querido, já que a gente está em poucas pessoas, eu quero fazer mais. Eu não quero fazer nenhum apelo para você vir aqui para frente. Eu quero que todo mundo venha aqui para frente. Sai do teu lugar, vem aqui. Aleluia. Quero que a gente faça um ato profético nesse momento. Feche os teus olhos e leva as tuas mãos sobre os teus olhos. Leva a tua mão sobre os teus olhos. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diga assim: Deus, eu quero, a partir de hoje, ver o potencial, lembrar das suas promessas, quando o cenário parecer desfavorável. Independente daquilo que eu enxergue, eu quero ver as tuas mãos sobre a minha vida, sobre o meu cenário, sobre as dificuldades. E eu creio que no nome de Jesus, eu sairei vitorioso de qualquer dificuldade. Passarei por cima de qualquer muralha. Derrotarei qualquer gigante, por mais que ele pareça muito grande. No Senhor eu creio na vitória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Querido, começa a orar ao Senhor aí nesse momento. Começa a abrir teu coração ao Senhor. Começa a falar para Ele aí aquilo que você tem vivido. Santo, santo, santo Deus. Começa a falar para o Senhor aí. Se você tem algum cenário, querido, que você não consegue enxergar a saída, começa a falar para Deus nesse momento esse cenário aí. Se você está vendo um cenário muito difícil, começa a falar para Deus desse cenário aí. E pede para Deus te mostrar. Pede para Deus te mostrar o potencial, aonde Ele pode te levar, se você persistir e ficar no centro da vontade dEle. Aleluia. Santo, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Deus é tão bom. Deus é tão bom.
Deus